Beleza. Seguinte, pessoal, eu vou disponibilizar esse material lá para vocês também. É uma apostila muito boa, tem 198 páginas, tá? E eu peguei lá da USP, tá? Universidade de São Paulo. Mas é só pular algumas coisas, tá? Mas que ela vai servir muito bem para vocês nessa parte. Seguinte, pessoal, antes eu vou tratar aqui de uma história. Antes de surgirem os CLPs, que é a sigla para controladores lógicos programáveis, a produção era feita de modo que linha de staff, ou seja, linha de montagem. Isso começou com Taylor e depois foi aprimorado com Henry Ford. O que acontecia? A pessoa ficava numa linha de montagem, tá? E o que acontecia? Ela apertava os parafusos ou então fazia aquilo que a questão lá propiciava. Eu vou mostrar para vocês como que funcionava através de fotos, que a gente vê aqui na internet mesmo. Vocês estão vendo minha tela? Vocês estão vendo? Sim. Beleza. Essa aqui, pessoal, era uma linha de step, é uma linha de montagem, tá ok? Isso começando a Ford nos Estados Unidos. Ou seja, cada trabalhador ele tinha um papel específico na montagem de carros. Henry Ford, ele promovia da seguinte forma: quanto mais o trabalhador produzia, mais ele ganhava. Então, ele aumentou de 2,50 dólares a hora para 5 dólares a hora. E o funcionário também recebia uma comissão de acordo com a produção que ele desempenhava. Aqui você também tem uma foto de como era essa linha de produção. Você tinha muitos trabalhadores, cada um com uma sua área em específico, trabalhando nas linhas de montagem, tá ok? Hoje, as linhas de montagem já são o quê? Ocupadas por máquinas e robôs, na sua grande maioria, na sua grande quê? Concepção. O que isso proporcionou? Diminuição do quadro de funcionários, maior precisão, maior agilidade e, acima de tudo, o quê? Economia com questões trabalhistas, ok? Isso ajudou. E tem gente que fala assim para mim, professor, é certo mesmo dizer que existem empregos, profissões atuais que vão desaparecer no futuro? Sim, isso é um fato, é uma realidade. Por quê? Porque o que acontece, pessoal? Daqui uns dias, carteira de motorista vai ser algo obsoleto. Hoje nós andamos de aplicativo, quem não tem carro, como é o meu caso. Mas essas profissões, como advogados, contadores, analistas financeiros, tudo vai ser substituído pela inteligência artificial. No mesmo caso, o quê? A condução. Hoje existem ônibus automatizados. Vou mostrar aqui a foto para vocês, ok? O que acontece? Essa foto que vocês estão vendo aqui é de um ônibus automatizado. Como vocês podem ver aqui na figura, na foto, não existe motorista. Aqui em cima é um sistema guiado por satélite, ok? Onde capta a questão de ruas, avenidas e tudo mais. E você tem aqui nas portas de entrada sensores de presença, sensores de calor. Todos esses ônibus aqui são o quê? Automatizados. Então, fica evidente o quê? O quadro de hoje em dia. Fica evidente que a automação está mais do que revolucionando o mundo. Ela está tirando do mercado profissões que vão que desaparecer, que estão vivas nos dias de hoje, mas que vão desaparecer. E o CLP, ele veio com esta roupagem e com esta finalidade
Ele veio fazer com que um sistema ou uma planta dentro da indústria se tornasse mais o que? Agradável, aprazível e muito mais ágil. Isso aqui é uma planta que nós chamamos, ou um sistema, do que uma empresa trabalha ou que quer monitorar. Como você pode ver, a diferença entre as duas, eu tinha muito mais entradas, eu tinha muito mais saídas, eu tinha que monitorar com muito mais precisão ao olho humano, e nos dias de hoje eu conto com a ajuda de quê? Sensores, relés, inversores de frequência, controladores, que vão determinar com muito mais precisão para mim a variável que eu quero o quê? Determinar. Então, o CLP ele veio com esta finalidade, ok? Muito bem. Quais são as vantagens do CLP em relação ao controle humano? Redução de custos de produção, ter maior capacidade computacional, a resposta é mais rápida, reduz-se o tamanho e custo de equipamento, há maior segurança por parte ambiental e humana, tem um reconhecimento, tem um reconhecimento e reação imediata a situações de emergência e tem o quê? Maior qualidade. Então, pessoal, vocês que estão nessa área de técnico em automação, eu posso garantir duas coisas. Primeiro, é um curso que vai gerar muitos lucros e louros no futuro e, especial, áreas que vão precisar de automação. Agronegócio, como nós já estamos vendo hoje, e principalmente veículos, ok? Como eu mostrei aqui para vocês. Tem gente que quer assim, não, professor, eu quero ir para essa parte industrial, certo? Por quê? Ah, professor, porque a remuneração é boa. Tudo bem, você tem essa opção de fazer isso. Mas se você opta também pela automação residencial, que eu posso mostrar para vocês como que acontece, através de um vídeo aqui na internet, ou então através da automação no agronegócio, tá ok? Hoje existem máquinas que não têm o quê? Operação por condutor. São totalmente o quê? Automatizadas. Muito bem. Isso aqui que nós temos é o que nós chamamos de linha produtiva. Olha só, a linha produtiva no processo manual, ela tinha o quê? Um período de construção, demorava muito para ser finalizada e tinha um alto custo também. Vieram agora os processos semi-automatizados. Essa linha de tempo aqui diminuiu, mas acentuou também o quê? Acentuou desgaste humano. Isso aqui, tudo isso eu posso tirar dessa linha de montagem. Houve maior desgaste humano, mas o processo automatizado, ele diminuiu o tempo, mas também diminuiu o desgaste humano, porque quem está realizando as operações são máquinas. E veja só os processos, o antes e o depois. Um exemplo de processo manual e um exemplo de processo que automatizado. Muito bem. Dentro desse processo de automação, e isso eu tenho que passar para vocês, para que fique muito claro o que é um CLP e como ele trabalha, eu tenho variáveis de entrada que vão passar por um controlador, que vão analisar o processo ou a planta do que eu estou querendo desempenhar, como, por exemplo, uma linha de montagem. Eu vou ter certas variáveis de saída, supondo uma linha de montagem, o acabamento do motor, melhor, o acabamento do carro, a estrutura do motor, a parte elétrica, como que vai funcionar a parte hidráulica, se vai ter controle ou não. Tudo isso direcionado por sensores que vão me dar o feedback ao meu controlador. Dentro desses princípios, eu tenho a pirâmide industrial ou a pirâmide administrativa. Dentro de um processo de automação, eu tenho que ter, na parte
inicial, uma aquisição de dados de controle, a parte manual. Eu tenho um controle individual, que são os CLPs, inversores e relés, que eles controlam individualmente essa gama, estrutura, né, ou essa hierarquia. Eu tenho controle de grupo, tá, que evidencia os processos de otimização, que nós temos na indústria o processo SCADA, o processo Master Slave, né, que é o mestre escravo, onde eu envio a ordem para um atuador, mas ele não me envia a resposta, mestre escravo. Eu estou determinando aquilo que ele tem que fazer propriamente. Eu tenho um processo de planejamento estratégico, né, onde isso aqui na área de engenharia e técnica já é mais colocar robustez no produto que você está vendendo. E aqui eu tenho o topo, né, que é o controle fabril, a produção e a programação. Existem diversos tipos de programação hoje em dia. Começou com a programação do tipo quê? Linguagem C. Hoje nós temos linguagem C, C++, PHP, Java, JavaScript, Python, que é muito utilizado hoje em dia, e diversos outros tipos de programação, mas essas são as mais habituais. Beleza, vamos mais à frente. Esse é o conceito da pirâmide que eu falei para vocês. E esses são os níveis que ela vai tratando. Controle de dados, controle através de CLPs, relés e tudo mais. Controle da manufatura, onde que você vai incrementar no seu produto bens que vão dar maior valor agregado a ele, como, por exemplo, hoje em dia nós temos carros com câmbio automático, que já é uma evolução, tem mais valor, ou carros Total Flex, pensando numa linha de montagem. E nós temos o quê? A parte logística e o sistema que vai o quê? Regular tudo isso. Dentro da indústria, funciona dessa forma. Nós temos o quê? A hierarquia por trás da produção. Nós temos aqui os inversores de frequência, que também fazem parte desse princípio de entrada e saída. Nós temos os motores, tá? Que podem condicionar cada um seu processo, reatores, e tudo isso é comandado pelo quê? Sistemas inteligentes, sistemas embarcados, ok? Aí vem a questão, professor, o que é um sistema embarcado? Se um dia perguntarem para você o que é um sistema embarcado, um sistema embarcado nada mais é do que um sistema em que eu tenho um princípio de entrada e saída, aonde ele vai delegar uma ordem, mas ele também vai aprender com a situação que está o quê? Me proporcionando. Por exemplo, de um sistema embarcado, o chat GPT. O que acontece? Quando ele não te dá uma resposta satisfatória, você pode alimentá-lo com alguma decisão ou com algum conhecimento, e a partir daqui lá ele armazena, e através desse embarque, ou seja, você embarcou o conhecimento, ele devolve esse conhecimento que você trouxe e filtra o quê? Todas as variáveis possíveis daquilo que você está trabalhando. Se uma outra pessoa ou outro usuário precisar desse conhecimento que você disponibilizou e ele filtrou, ele vai apresentar para esse outro usuário, tá ok? Todo mundo entendido aqui, pessoal? Sim ou não? Bom, muitíssimo Sim. obrigado. Beleza, muito obrigado. Vamos mais adiante. Tudo isso, pessoal, acontece através de um servidor central, onde esse ERP é um sistema que embarcado. Todo sistema embarcado, pessoal, ele tem um protocolo, né, de dados, tá? Nós temos o Profibus, nós temos o Multibus, nós temos o Fieldbus, tudo isso na parte de telecomunicações. Quem cuida mais disso é a parte de TI. Dentro disso, pessoal, eu tenho a minha estrutura dentro da minha empresa. Eu tenho o servidor central, que recebe todos esses dados, switch, servidor de logística e servidor de plano mestre de produção, ou seja, a partir dessa decisão, o switch filtra, passa por servidor de logística, que passa para esse servidor, e a partir desse,
vai para o Swift, filtrando também, e vai distribuindo essas ordens desses bancos de dados para toda a estrutura organizacional. Que mais abaixo do chão de fábrica, nós temos o quê? O CLP e o CAP, onde ele vai coordenar os sensores, atuadores, CCMTs, relés, transdutores e tudo mais. Beleza? Todo mundo entendeu isso aqui, pessoal? Sim ou não? Sim, entendi. Beleza. Entendi. Qualquer dúvida, vocês me perguntam. Muito bem. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui uma planta, um simulador, tá ok? Que aqui no caso é o Ellipse 3D, tá? Ele é um software gratuito que geralmente nós na faculdade ou nos cursos tecnológicos nós temos que trabalhar com ele. Por exemplo, nesse caso aqui é um princípio de resfriamento de líquido, é uma fábrica de refrigerantes, ok? Onde você tem motores, onde você tem os agitadores e tudo isso é coordenado a partir de quê? Pressostatos, termostatos, tudo isso é encabeçado, mas também tudo é coordenado pelo quê? Pelo ponto central que eu quero chegar, que é o CLP. Através de nanosegundos, o CLP ele calcula as variáveis através do sistema de programação que você delega para ele, que eu vou falar mais tarde, em que ele vai comandar todo esse processo aqui para vocês, ok? Vamos mais adiante. Dentro dessa roupagem de controle automatizado, eu tenho que ter uma linguagem que vai me falar o quê? Aquilo que eu posso utilizar. Existem diversos tipos de linguagem. As duas mais usuais que nós temos, pessoal, que eu vou falar, é o Ladder e o CFC. Mas também nós temos diagramas de blocos que podem ser o quê? Atualizados também e que trabalham na questão do monitoramento e da programação do CLP. Pergunta. Tem gente que já falou assim, professor, dentro da indústria, qual que é a linguagem mais utilizada? É o Ladder? É o CFC? É o diagrama de blocos? Qual que eu tenho que me especializar mais? Eu digo isso aqui para você. Qualquer dessas linguagens, se você dominar, você consegue dominar a outra. Dentro da faculdade, eu vi muito pouco sobre Ladder. Eu vi mais sobre CFC, que é uma linguagem francesa em que nós usamos diagramas lógicos, tá ok? Mas vamos mais adiante. Dentro desse princípio de Ô, comando, professor, sim, pois não. Pode é falar. Ronivon aqui. Pode falar, Ronivon. É, Opa. eu posso criar uma linguagem própria ou necessariamente eu tenho que seguir essa ordem aí de uma das linguagens já pré-programada? O que que acontece? Quando você cria uma linguagem lógica, você tem que passar por um conselho se eles aceitam essa linguagem que você vai pôr em prática, né, no cotidiano. Mas, voltando para a nossa realidade, você tem que dominar apenas uma. Se você dominar uma, você consegue dominar as outras. Por quê? Hoje em dia, tem softwares que ele faz essa transposição, tá? Ele faz essa transposição da linguagem, por exemplo, CFC para Ladder e de Ladder para CFC, ou de CFC para blocos, ou também de CFC para blocos, ou blocos para CFC, ou blocos para Ladder, tá ok? Então, hoje em dia, existem facilidades que podem determinar o quê? Essa transformação de linguagens, tá ok? Como é que eu posso dizer? Interpretação de uma linguagem para outra, beleza? Era isso que você queria saber? Era isso. Então, Era, né? basicamente, é mais fácil eu seguir um padrão, Isso, especializar em uma, e eu isso. consigo fazer o restante. Porque todo CLP aqui, pessoal, depois eu quero ver se eu acho até uns programas que eu já fiz aqui. Todo CLP, ele tem dentro dele um cartão de memória. Dependendo daquilo que você for programar, em qual linguagem que você vai programar,
você consegue, né, monitorar, fazer até transdução. Eu programei, por exemplo, esse CLP aqui em Ladder, por exemplo. Esse painel aqui tá em Ladder. Aí, mas eu tenho uma empresa francesa que ela não quer saber de Ladder. Ela quer saber em CFC. Beleza. Nós temos softwares hoje em dia que fazem esse tipo de conversão de dados. Ok? É muito fácil hoje em dia. Mas, como eu disse para vocês, eu respondi a sua pergunta. Pode Mas, ir adiante? Beleza. ô Paulo, Pois não, pode Respondeu falar. sim, Eu respondeu. respondi, né? cada marca muda a linguagem de programação ou é tudo uma só? Por exemplo, a Varia Schneider de... mesmo, não, depende. Por exemplo, tem marca que puxa mais a sardinha para o lado, né? Tipo, a VEG, ela trabalha mais com linguagem ladder. Mas você pode ter equipamentos lá que você pode trabalhar com CFC ou diagrama de blocos. Mas, por exemplo, a Schneider, por exemplo, ela trabalha mais com CFC, tá? Que eu vou mostrar aqui para vocês depois um exemplo de um programinha que eu fiz, tá bom? Controle de um motor. Você vai Qual, a achar ele marca, aqui também, qual que é tá as ok? marcas mais usadas no Brasil? A marca mais usada no Brasil é a Leder e a Schneider, a VEG e da Schneider, A tá? Siemens não fabrica, não? Também fabrica, mas só que, tipo, o pessoal eles têm mais reclusa com a Siemens, não sei por quê, tá? Mas também a General Motors também, ela produz CLPs também, tá? Mas assim, que eu já vi na Mas é porque indústria a mesmo... Siemens, Ah, a pode falar. Siemens, lá no hospital onde eu trabalho tem Siemens, é tudo em Siemens. Sim, Não é qualquer programador, não é qualquer técnico que consegue programar ela, não. Ela é um pouquinho enjoada. sim, Deu um trabalhozinho para conseguir alguém para poder programar ela. sim. Não, tem isso mesmo. É porque a questão é que cada CLP você pode vir com a fabricação, com a linguagem vida de fabricação, né? Você pode vir. Isso aí tem essa questão. Você pode, por exemplo, eu quero um CLP da Schneider, por exemplo, ele vem já pré-programado em CFC. Ah, professor, eu posso mudar essa programação? Pode. Mas aí você tem que ter um cara especializado, né, que vai passar de CFC para ladder, por exemplo. É bem complicado, né? Mas tem softwares que fazem isso, mas leva um trabalho bem maior. Mas, por exemplo, Schneider, por exemplo, como você está falando aí, eu já vi mesmo o pessoal falar que são equipamentos mais. São bons, sim, são bons, tem nome e tal, mas são equipamentos bem enjoados você mexer. Não é qualquer um que sabe mexer, né? A Schneider é brasileira também? Não, a Schneider, ela é alemã, tá? É só a VEG e a Siemens que é brasileira, né? A Siemens, eu acho que ela Chinesa. eu acho que ela é americana, mas produz na China, tá? Beleza? Pode continuar, E pessoal? pode Então, beleza, continuar. beleza. Beleza. Pode, ficou bom. Beleza. Então, surgiu em 1968. Querendo ou não, pessoal, a indústria ela se desenvolve quando nós estamos em guerra. Nesse período aqui, nós estávamos vivendo um período da Guerra Fria, em que nós tínhamos o quê? A polarização do bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e do bloco socialista, liderado pela União Soviética, todos em busca de melhorar a indústria bélica e, consequentemente, a indústria de tecnologia. Então, foi nesse período que surgiu o quê? Esses equipamentos para a indústria eletrônica, a eletromecânica e também os primeiros equipamentos, né? Relés, os primeiros computadores foram surgindo a partir dessa época também e também os primeiros transdutores, né? De codificadores de dados. Vamos mais adiante. Beleza. Então, essa aqui é uma arquitetura básica. Eu tenho um fechamento, tá? Como um relé, um contador, uma válvula, por exemplo, um processo. É enviado esse sinal aos sensores mecânicos, indutivos, capacitivos, fotoelétricos e tudo mais, que vai transmitir aquilo que eu quero controlar para os cartões de memória do CLP, que vai vir para uma central de processamentos, que é a CPU, que vai vir para uma parte vai vir para o cartão de saída, para que continue regularizando, e outro vai vir o quê? Para a memória deste e, consequentemente, vai vir o quê?
através de um dispositivo de programação, em que você vai visualizar que é o display. Muito bem. Nós temos 3 camadas principais para um comando de dados numa empresa. Nós temos a fonte, que ela é alimentada por CA ou CC, ok? Nós temos um módulo de comunicação serial, que são os barramentos, onde você vai enviar esses dados e eles vão atuar num campo através de sensores e atuadores. E nós temos as entradas digitais, que no caso são relés, são sensores como pressostatos, termostatos, cortinas de luz, sensores de presença, proximidades, encoders e entre outros, ok? Tudo isso aqui são camadas que o que a gente chama para que você tenha o melhor o quê? Monitoramento possível através de um CLP. Nós temos 2 tipos de entrada, tipo de entrada CC, tipo de entrada digital CA. Essas aqui são mais antigas, tá? Se utiliza muito hoje, muito raro. Se utiliza mais a entrada digital do tipo que corrente alternada, através de chaveamentos. Ah, professor, por que não se utiliza mais esse tipo de entradas do tipo CC? Por uma razão muito simples. Se essa ponte ela for cortada, se a energia aqui for cortada e não tiver corrente elétrica, a memória que está aqui dentro, ela não vai ser armazenada. Ela não vai vir para a CPU, então não vai ser armazenada. Corre o risco de você perder todos os dados que você está monitorando aqui. Ao contrário do que? Da fonte digital do tipo CA. Você tem aqui uma entrada, um chaveamento, uma resistência, tem aqui um LED, tem aqui a entrada, e o que que acontece? Diferentemente da outra, através da corrente que você está alimentando a memória aqui do CPU. E o que que aconteceu com tudo isso? Surgiram as chamadas memórias não voláteis. Quando você compra um computador, por exemplo, quando fala assim, ele tem 30 GB de memória RAM. Memória RAM é uma memória do tipo quê? Volátil. Se você corta o fornecimento de energia elétrica, ela perde os dados que estão sendo armazenados. Diferentemente de uma memória não volátil como a EPROM, EPROM, que são memórias o quê? Não voláteis, que elas podem acabar a energia, a fonte de alimentação, que ainda assim os dados vão estar armazenados lá dentro. Aí você pode perguntar assim, mas professor, se eu tiro a memória RAM e deixo só a memória volátil, isso é um ganho ou não? Errado. Não é um ganho. Eu tenho que ter memória RAM também, porque é através da memória RAM que ela aciona o barramento de endereços, onde a ULA, por exemplo, dentro do computador, que é a unidade lógica aritmética, ela me calcula esses dados e me dá em velocidade extremamente rápida. Por exemplo, é através da ULA que eu consigo fazer esse tipo de coisa, só para que vocês entendam. Quer ver? É através da ULA de um computador que eu consigo fazer esse tipo de movimento. Quer ver? Aqui minha calculadora. Vocês estão vendo a minha calculadora aqui? Estão vendo? Sim. Beleza. É através da ULA, pessoal. Por exemplo, deixa eu zerar aqui. Memória. Já fica armazenado na memória. No anal é salvo na memória. Por quê? Eu tenho uma memória RAM dentro do meu computador que me permite fazer isso aqui. Por exemplo, eu vou falar que eu quero calcular a raiz quadrada de 752, por exemplo, dá 27,42. É através desse processo aqui que vai me determinar esses números que eu tenho que, dentro do meu computador, uma ULA, que é a unidade lógica aritmética, que é através dela que eu posso determinar, por exemplo, o seno disso aqui. É através dela que eu posso determinar o cosseno disso aqui. É através dela que eu posso determinar a tangente desse valor da raiz quadrada de 752 e do cosseno e do seno e tudo mais, certo? E reflete no histórico. Se eu venho aqui e apago tudo isso, o que que acontece? É uma memória RAM, ou seja, não ficou nada aqui, só tem registrado, mas se eu fechar a minha calculadora, todos esses dados aqui desaparecem, ok? Essa é a finalidade da memória RAM, ela acelerar os processos de
filtragem de dados e realização de dados, tá ok? Como nesse lado. Podemos continuar, pessoal? Sim ou não? Sim. Beleza. Continua. O Tá que bom. que eu tenho? No CLP, eu tenho os chamados cartões de memória. Cada esse cartão aqui é ligado num sensor de uma variável que eu quero medir, por exemplo. Eu quero medir nível, por exemplo. Então, tem um sensor especificado que vai medir isso aqui. Esse nível aqui está baixo. Se ele está em 10 metros, por exemplo, eu tenho que ligar uma bomba para que venha e encha esse nível. Tudo isso é determinado por um CLP, um controlador lógico programado. Existem algumas saídas digitais. O que que acontece, pessoal? Dentro do CLP, dentro de uma programação, não existem aquele termo, eu tenho que programar aqui, assim, dessa forma, com esse dado aqui, com esse banco aqui. Não. Existe uma forma, e que é através de programação binária. Ou é 0 ou é 1. Tudo isso aqui que nós temos dentro do CLP vem através dessa combinação que binária. Eu tenho que ter o quê? Um número em forma binária para que eu possa o quê? Mostrar o que que o CLP vai fazer. Quer ver um exemplo? Vou fazer aqui para vocês. Deixe-me pegar aqui um slide aqui em branco. Só um instantinho. Vou pegar um slide aqui em branco. Aproveitar que eu estou aqui. Eu vou pegar um novo slide em branco. Beleza. Vou aqui mostrar aqui para vocês, aqui rapidinho. Só um instante. Vocês estão vendo meu slide aí? Beleza? Beleza? Agora apareceu. Beleza. Olha o que que o CLP vai ver. Eu quero fazer o seguinte. Eu quero controlar o volume de um tanque em que o volume máximo dele vai ser 53. Vamos supor que 53 litros. 53 litros. E vamos supor que o volume mínimo seja de 10. 10 litros. Beleza. O CLP, pessoal, ele vai ver dessa forma aqui. Como é binário, vai ser ou 0 ou 1. O que que eu tenho que fazer? Como é binário, eu tenho que passar tudo isso aqui para a base 2. Como que funciona? Eu vou calcular aqui para o meu volume máximo. Eu tenho aqui 53. E eu vou ter que dividir por 2 até o resto ser o menor possível. Então vamos lá. 5 por 2, 2. 2 vezes 2, 4. Para 5, 1. Abaixo 3, 13. Então fica. Qual o número que eu uso aqui? O 6. Então fica 12. E aqui fica 1. Beleza. Esse número aqui ainda pode ser dividido por 2. Tem que ser o menor possível. Então fica 2 por 2, 1. 2 vezes 1, 2. 2 menos 2, 0. Abaixo 6. 3. 2 vezes 3, 6. Para 6, 0. E vou marcar os restos aqui. Beleza. Por 2 de novo. Aqui, por 6. 2 vezes 3, 2 vezes 6, 12. E aqui vai dar resto 1. Marquei o resto. Dividido por 2, novamente. Então fica 6 por 3, por 6 dividido por 3, por 2 dá 3. Aqui dá 0. E vem de novo. Marca os restos. Por 2. 1. 2 vezes 1, 2. Para 3, 1.
E aqui o menor possível. 1 por 2 dá 0. 0 vezes 2, 0. 1 menos 0 dá 1. E eu cheguei nesse último 0. Professor, o que o senhor fez? Esta é a linguagem que o meu CLP vai entender. Então, eu tenho que começar do menor, resto, até o maior. Ou seja, para nós é 53 litros, mas o CLP, ele vai entender dessa forma. Ó. Você pega aqui, ó, 1, esse outro 0 aqui, pega este 1, que é o resto, só os restos. Começando do menor resto até o maior. O 0 aqui, o 1, o 0, esse 0, e por fim, esse 1. Então, 53 para o CLP vai ser esse número aqui na base 2, ou seja, em binário. E com 10, a mesma coisa. Eu tenho que dividir, e o número que eu apresentar aqui vai ser o número que o meu CLP ele vai observar, ok? Ele vai ler, ele vai codificar. Então, por exemplo, se chegou em 10 litros e a minha capacidade máxima de 53, quando o sensor apitar, por exemplo, 52, vai vir um número desta forma, e quando chegar em 53, ele vai fechar, ele vai ligar no sensor, onde vai fechar a válvula, onde vai avisar, através de um LED, que o quê? O meu tanque está cheio. Beleza? Todo mundo entendeu isso aqui, pessoal? Beleza? Podemos continuar? Entendi. Pode continuar? Pode Pode. continuar? Beleza. Então, é isso que funciona, tá ok? Beleza. Entradas e saídas analógicas. Eu tenho, dentro de um processo de automação, não somente entradas e saídas digitais, mas eu também tenho entradas e saídas o quê? Analógicas. Dentro do curso, quando vocês forem fazer, vocês vão ouvir falar sobre PID, que é proporcional integral derivativo. Vocês vão ouvir falar sobre PD, que é proporcional derivativo, e proporcional integral ou integrativo, que é o PI. Professor, o que são esses PI, PD e PI? São técnicas de controle onde você utiliza de circuitos como capacitores, indutores, para construção de filtros, aonde que você vai determinar se um tempo de ação ou reação ele vai ser maior, ele vai ser controlado de acordo com algum parâmetro, que é o PID, se ele vai antecipar, se é o PI, ou se ele vai atrasar, se ele vai atrasar, que é o PI, e se ele vai adiantar, que é o PD, que é o derivativo. Tudo isso, pessoal, existe no CLP. Isso encabeça dentro dele a tomada de decisões inteligentes, como, por exemplo, controle de grandezas. Se eu tenho, por exemplo, uma fábrica de refrigerantes, que a minha produção ela tem que diminuir o tempo o mínimo possível dentro desse controle, eu programo o CLP a partir dessas técnicas de proporcional integral ou derivativo, os processos, através das variáveis de temperatura, qual é a pressão que eu vou colocar no refrigerante, qual é a velocidade e qual o tempo que isso vai estar o quê? Deslocando. Tá ok? Beleza? Todo mundo entendeu isso aqui? Sim ou não? Pode continuar? Esse LP usa ele mais em analógico ou digital? Digital. As duas formas. Tá? CLP faz Isso, o porque o analógico quase CLP. não usa mais, não. Não, o CLP, no caso, o que acontece? O CLP ele tem essas duas entradas. Eu tenho que ter a entrada dita como analógica, que são os sensores, que são os relés que estão controlando lá tudo, que são as informações que são enviadas para mim. E eu tenho as entradas o quê? As saídas digitais, que vem através do quê? Dos sensores que vai alimentar esse cartão, que vai voltar para o CLP, tá ok? Por exemplo, aqui eu tenho os cartões de entrada digital e de saída também.
ok? Mas depende muito daquilo que você vai trabalhar, tá? Existem, hoje em dia, formas analógicas, mas têm sido substituídos aos poucos pelas partes digitais também, ok? Hoje em dia é mais digital, tá? Por exemplo, antigamente você tinha a trena digital, né? A trena analógica. Hoje em dia você tem uma trena digital. Então, hoje em dia o mundo está se tornando cada vez mais o quê? Digital. E aos poucos existem algumas empresas que têm essa parte analógica, algumas coisas analógicas, mas está sendo substituída pela parte digital, tá bom? Respondi sua pergunta? Sim, entendi. Entendeu Eu achei mesmo? que. Não, entendi. Eu achei que eles podiam vir, era duas entradas, digital e analógica, no mesmo equipamento. Sim, tudo no mesmo equipamento, tá? Eu respondi sua pergunta mesmo, Foi. Wesley? Entendi. Beleza. Vamos mais adiante. Dentro do CLP, pessoal, como eu falei para vocês, eu tenho que a parte central, que vai codificar aquilo que eu quero controlar. Eu tenho as memórias, tá? Por isso nós temos os cartões de memória, e nós temos a unidade de programação. Por quê, pessoal? Como o CLP ele é visto como o cérebro dentro da indústria, o que acontece? O meu cérebro, eu tenho que captar novas informações, eu tenho que induzir, deduzir e tomar a melhor decisão possível. Através desse tratamento de dados, que o CLP ele coordena toda uma fábrica com a melhor forma possível, com maior precisão e exatidão nos processos, ok? Tudo isso através das memórias. Por exemplo, como eu disse para vocês, se falarem memória EPROM, ela é o quê? Não volátil. É nela que eu me concentro. O sistema operacional, o início, o start do CLP, a sequência de Hopper e os drives que eu vou o quê? Analisar para que aquele processo seja feito da melhor forma possível. Eu tenho a memória de quê? De usuário, que é a memória o quê? RAM. É a memória o quê? Volátil, onde eu tenho programa do usuário, configuração de dados, imagens de dados, buffer de comunicação. E o que é esse buffer? É aquilo que você está programando e se cortarem a energia, o fornecimento de energia, ele se perde, ok? Porque se trata de uma memória volátil. Mais adiante, esse aqui é o princípio genérico de um CLP, tá? Que são as entradas, começou com o tipo scan, e hoje temos as memórias RAM e EPROM, onde eu tenho a scan de programa, consequentemente a de saída, mas tem que ter o quê? A scan de entrada. Onde são os quê? O que que são os scans? São as instruções que o CLP vai ter que realizar a fim de trabalhar, beleza? Daquilo que você está programando. Muito bem, pessoal. Como eu disse para vocês, existem uma variedade de linguagens. Nós temos a mais famosa, que é a Ladder, tá? Nós temos a função de blocos. Nós temos a linguagem booleana. Nós temos a inglesa, Startment. E nós temos a CFC, que é a linguagem sequencial de funções, tá? Que a gente chama de CFC também ou Graphset, ok? Que é uma das mais usuais também. Bom, pessoal, isso aqui para as linguagens nós temos as normas, tá? Que regulamentam as diretrizes e comunicações que um CLP tem que seguir, que é a partir dessa norma internacional e que o Brasil é signatário. Nós temos aqui os quadros, tá? Como que é definido as linguagens de programação para controle do CLP, a partir das principais bibliografias que nós tivemos aqui no Brasil, que foi se popularizando depois, e um modelo funcional de um CLP, tá ok? Onde eu tenho aqui as entradas, o princípio de funcionamento das funções, a aplicação dos programas, tá? E os testes que o professor no presencial ele vai falar com mais propriedade com vocês. Por quê? Nesse momento, aqui, o que você tem que entender é apenas como que funciona o ordenamento. Lá, você vai ver aonde que você vai ligar cada parte disso aqui, tá ok? Nos cartões de memória, beleza? Nós temos a continuação das linguagens. O que que isso promove?
uma linguagem, ela pode modificar completamente o sistema de produção e ela permite também um processo de maior varredura nos dados. Lembre-se sempre, pessoal, hoje em dia nós temos o quê? Nós estamos lidando com dados. Por exemplo, o seu Pix não é mais apenas um dinheiro que está guardado lá, é um dado que está sendo fornecido da agência bancária para você e que você pode fazer com ele o que você quiser. Hoje em dia são dados, tá ok? Então, aqui fala das 5 linguagens de programação, as configurações, né? Que isso aqui é mais voltado para a parte superior. Dentro dessas linguagens, dentro dessas normas, nós temos as textuais, que é a IL, que é a instrução em lista, que é a forma de programação que nós programamos em lista, em pilha, em outras formas também. Nós temos a ladder, que eu falei para vocês, a de blocos, e a sequencial, que é a CFC, que são as gráficas, ok? Linguagem ladder. Ela é executada de maneira contínua paralela. Suas operações são baseadas em bit ou lógica booleana também, ok? São linguagens mais complexas, por isso que a CFC ela é mais intuitiva e ela é menos, digamos assim, não é tão dificultosa e não causa tanto entravamento nas máquinas como intertravamento, como o LED, ok? Nós temos a linguagem de blocos, controle de drives e processos contínuos, loop de controle, é uma linguagem muito específica, tá? E nós temos o CFC, que nós temos o quê? Gerenciamento de alto nível, é uma linguagem de alto nível, ela promove sequências repetitivas de operações, tá? Processada por batelada, ou seja, um bloco ele só pode fazer aquilo que o outro executou, e assim vai passando. E aqui nós temos operações de máquinas através de status. Muito bem, pessoal. Esses aqui já são as estruturas de base de dados que um CLP vai ter, como controle de válvula, entrada de água, por exemplo. E na próxima aula eu quero falar para vocês sobre linguagem ladder, ok? Isso aí o professor também vai fazer uma introdução. Não tem como eu fazer agora, porque senão a aula termina muito tarde. Eu quero ver com vocês aqui se eu acho aqui um programa que eu fiz de um controle de motor, para que vocês dêem uma olhada. Eu vou utilizar aqui o Zelio Logic. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Achei. É um dos simuladores que nós temos, tá? Em que ele pode ser simulado ou por deixa eu ver aqui. Não tá aqui não. Peraí. Pessoal, vocês estão vendo minha tela aí? Resistente. Agora não. Exemplo, deixa eu ver aqui se eu abro. Não apareceu nada ainda não. Eu tenho que ver onde é que eu deixei esses programas. Peraí, eu acho que eu já sei. Rapidinho, pessoal, porque aí a gente já termina aqui a nossa aula. Tá? A gravação aqui. Aí.